Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí essa semana, esse final de semana, na verdade, né? Um final de semana de Campeonato Brasileiro. Por mais que a gente esteja no meio, e aí vale eu me explicar aqui, né? Por mais que a gente esteja no meio de uma fase decisiva de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, eu vou trazer nesse vídeo a minha opinião dos jogos do final de semana. Eu sei que está um pouco atrasado, então eu peço a colaboração aí para deixar o like, compartilhar. Que eu acho que tem alguns jogos que vale a pena a gente trocar uma ideia e conversar a respeito. Algumas coisas, algumas situações também dessa 25ª rodada que vale a pena a gente conversar. Né? Eu acho que são assuntos que estão ainda no boca a boca e eu queria saber a opinião de vocês que me seguem e que me acompanhem também. Fechou? Então é o seguinte, meus queridos, se inscreve, curte, comenta, compartilha com os amigos aí, pra gente poder conversar mais sobre o futebol brasileiro. Aqui nesse canal eu sempre trago a minha opinião dos jogos das principais equipes do futebol brasileiro, do futebol brasileiro. Eu sempre pego as 20 equipes da Série A e todos os jogos que eles fazem no ano, então você vai ter aqui nesse canal a opinião de todos os jogos que essas equipes disputam. Fechou? Vamos começar então pelo primeiro jogo, né, que foi que abriu essa 25ª rodada, que foi o duelo do sábado entre Flamengo e Bahia no Maracanã. Um jogo que foi recheado de polêmicas, né, em relação à arbitragem, em relação ao pênalti. Eu achei que o pênalti não foi muito bem marcado. Eu acho que se o árbitro não tivesse marcado no campo, eu acho que a decisão de campo deveria ter sido mantida, porque o toque ali é muito ínfimo, né, para rolar a penalidade. Eu acho que o Bruno Henrique ele já chega, já deixa a perna com a intenção de sofrer o toque, enfim. Mas o pênalti foi marcado, o juiz viu no momento que foi pênalti. A expulsão foi acertada, apesar de eu contestar a intensidade da falta, né, do toque. Mas acho que ninguém discute que ele era o último homem e o Gerson teria a chance de fazer o gol a favor do Flamengo. Fora isso, cara, foi um jogo ok do Flamengo, sem muita criatividade, sem muita organização. É um time que sofre com organização dentro de campo, né? É tudo descompassado. Você assiste o jogo do Flamengo e você vê um time descompassado, um time que não consegue, não é harmônico, né? Falando de uma escola de samba que tem o selo harmonia, o Flamengo passaria longe de um 10, passaria longe de uma nota boa, né? Facilmente seria uma daquelas notas descartadas no final da avaliação. Mas, cara, pior ainda a bagunça do Flamengo, só a bagunça do Bahia. Mas o Bahia, mesmo assim, conseguiu levar perigo, até mais perigo do que o Flamengo, né? O Bahia teve uma chance no segundo tempo de empatar o jogo com o Luciano Juba, que acabou desperdiçando, né? Então, mesmo com o a menos, o Bahia ainda conseguiu levar perigo a um frágil e problemático Flamengo de 2023. Torcemos para que 2024 seja um ano diferente para o Flamengo, mas esse ano é daqueles anos para você esquecer, para não citar mais nos livros de história do Flamengo. Também no sábado tivemos o duelo entre Fortaleza e Grêmio, que terminou em 1-1. O time misto, né, do Fortaleza conseguiu esse empate, apesar de ter saído na frente com o Thiago Galhardo de pênalti. O Grêmio levou mais chances de perigo, né? O Fortaleza teve mais a posse de bola, teve mais o controle do jogo, mas as chances criadas e os perigos maiores foram do Grêmio, né? O Grêmio teve um pênalti desperdiçado pelo Cristal ainda no primeiro tempo, no finzinho do primeiro tempo, e o Luis Soares no finzinho da segunda etapa conseguiu um empate. Um empate justo, eu acho que são as duas das melhores equipes do futebol do Campeonato Brasileiro, né? Acho que tanto Fortaleza quanto o Grêmio vão estar na parte de cima, provavelmente na zona de classificação para Libertadores. São boas equipes, o Fortaleza obviamente com o time misto, e fiquei com a sensação que se o Fortaleza tivesse com o time titular repleto, com seus jogadores principais, o Fortaleza poderia ter vencido esse duelo. O Grêmio não jogou bem, apesar das grandes chances que teve, como eu ressaltei. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Corinthians pelo clássico, né, pelo majestoso, e venceu de virada por 2-1. Né, o Corinthians também entrou com o time em reserva. Foi o primeiro gol do Ángel Romero depois que ele voltou pro Corinthians, né, foi nesse clássico. Bem no começo do jogo, né, com 3 minutos, mas o Corinthians recuou, chamou o São Paulo para o seu setor defensivo, e isso é um perigo, né, principalmente jogando no Morumbi. Eu acho que o Corinthians tinha chance de igualitar as coisas ali, de começar a empurrar o São Paulo também para o seu campo de defesa, ter uma trocação legal e sincera. Não aconteceu, o Corinthians recuou e chamou o São Paulo para o seu campo de defesa e acabou sofrendo a virada. Né, uma derrota dolorosa para o Corinthians, eu acho, apesar do time reserva, o time misto do Corinthians. Mas o Corinthians tinha a chance, né,
de segurar essa vitória ou até mesmo um empate, não conseguiu, e 2 gols na sequência, né? O primeiro gol do Caleri aos 40 do primeiro tempo e o segundo aos 47 nos acréscimos. Então é uma sequência de um time que também está muito bagunçado defensivamente. E aí a gente aproveitou, né? Esse vídeo é bom por causa disso, que a gente até adianta um pouquinho a análise do jogo de Corinthians e Fortaleza no Castelão. Como é desastrosa o sistema de organização do Corinthians, assim como o Flamengo. São times que não conseguem ter uma organização tática, talvez sejam pelas constantes, talvez não, né? Isso é muito pelas constantes mudanças de técnicos ao longo do ano, né, da temporada. O Corinthians vai ter mais um técnico, né, até o final do Campeonato Brasileiro, que é o Mano Menezes, e o Flamengo provavelmente vai ter o Tite até o final, né? Se o Tite vir ainda nesse ano. Acho difícil, provavelmente vai virar mesmo para o ano que vem. Mas, enfim, são times que se descompassaram ou conforme a temporada foi passando e se complicaram, né? O Corinthians está na parte de baixo, a poucos pontos da zona de abaixamento, e o Flamengo já começa a ver com mais distância o G4 do Campeonato Brasileiro. Também no sábado tivemos mais um misto, né, que entrou em campo, foi o sábado dos mistões, né, e o Fluminense conseguiu perder para o Cuiabá, né, em Mato Grosso. Foi a terceira goleada por 3-0 do Cuiabá na Arena Pantanal. Tivemos o 3-0 em cima do Santos, o 3-0 em cima do Flamengo e agora o 3-0 em cima do Fluminense. Cleison, Alon Pereur e Fernando Sobral fizeram os gols do Dourado. O Cuiabá, obviamente, se beneficiou da expulsão infantil do Martinelli, na minha opinião, e acabou desembaraçando esse jogo que estava muito amarrado, né, com poucas chances, mas aí o Cuiabá conseguiu criar e empurrar o Fluminense para trás, e aí conseguiu fazer os seus 3 gols com muita naturalidade. Também no sábado, encerrando nessa rodada, mais um time foi com as reservas, que foi o Internacional, e acabou apanhando em casa para o Atlético. O Inter, que também figura na parte de baixo da tabela, e aí, já adiantando, né, a eliminação do Inter hoje na Libertadores eu acho que favorece o time a sair dessa zona indigesta do campeonato, né, que está, se eu não me engano, a 3 ou 2 pontos da zona de abaixamento, mas vai ter que correr contra o tempo, né? O Inter não está jogando bem, vem falhando demais defensivamente, vem cansando demais o seu sistema defensivo. Quando consegue sair na frente, acaba sofrendo empate, até mesmo a virada, né, como o o jogo da Libertadores. Então, e até mesmo o primeiro jogo, né, da Libertadores, o Inter conseguiu fazer o 2-1 no Fluminense no Maracanã, mas não teve força para segurar, acabou tomando gol no finzinho. Hulk e Igor Gomes fizeram os gols do Galo, que começa já a pensar seriamente em zona de classificação para a Libertadores ano que vem. O Atlético não vinha bem no Campeonato Brasileiro, mas já começa a engatar vitórias e a permanecer mais na parte de cima do Brasileirão, na tabela, né, do Brasileirão. No domingo tivemos a goleada do Santos em cima do Vasco por 4-1. O Santos sai da zona de rebaixamento, empurra o Vasco algumas posições para baixo. O Vasco não entra na zona de rebaixamento ainda. Mas Marcos Leonardo 2 vezes, uma delas de pênalti. Rincon e Soteldo fizeram os gols do Peixão e o Veguete fez o gol do Vasco. O Vasco não chegou a empatar, nem virar em nenhum momento, e nem sair na frente em nenhum momento. O Vasco chegou a empatar sim no primeiro tempo, né? Mas aí o Santos fez o 2-1 com o Rincon e o 3-1 com o Marcos Leonardo no primeiro tempo. Cara, foi um jogo de muita trocação, de muitas chances, um jogo muito aberto entre os dois times. O Santos, obviamente, com mais volume de jogo por jogar na Vila Belmiro. Eu acho que se fosse o contrário, né, fosse em São Januário, o Vasco teria mais controle do jogo, até poderia sair com essa vitória. Mas merecida a vitória do Santos, tá? O Santos jogou para vencer, jogou para golear, foi para cima mesmo com um a menos, né? Quer dizer, com expulsões de ambos os lados, depois da confusão ali do Soteldo. Eu já vou falar sobre isso. Mas o Vasco, cara, eu acho que essa vitória, essa goleada, né, sofrida contra o Santos, não atrapalha o projeto da equipe. O Vasco, obviamente, vai ter um jogo difícil agora contra o São Paulo, mas o Vasco tem que manter essa pontuação, essa média de pontuação, pelo menos talvez arrancar um empate do Vasco, começar a pontuar nas próximas rodadas ajuda o time a sair dessa zona ingrata da zona de baixamento. Mas com muita tranquilidade, tá? Goiás, Bahia, Coritiba e o América, né? No começo do campeonato eu coloquei o Cuiabá, mas o América são equipes que provavelmente vão ficar ali na zona de rebaixamento. Eu falo do Inter, que está numa zona perigosa, porque, cara, até o final do campeonato pode acontecer muita coisa. Inclusive, um desses 4 times, ou 3, ou 2 desses times, saírem dessa zona ingrata.
né? Então acho que quanto mais distante você ficar ali, né, do 16º para adiante, quanto mais distante você ficar, melhor. Se você ficar muito perto, coisas podem acontecer com você e aí é difícil correr atrás, correr contra o tempo. Mas não atrapalha, cara. Assim, sendo bem sincero, eu acho que o Vasco está com um bom trabalho, os jogadores estão vivendo uma boa fase. Esse 4-1 é sonoro, mas eu espero que não atrapalhe o desempenho da equipe nas próximas rodadas. Também no domingo, mais um clássico, né? Tivemos o São Paulo e Corinthians no sábado, Santos e Vasco, é um clássico, né? Um pouco antigo, mas é um clássico. E também tivemos Cruzeiro e América Mineiro, 1-1. Luciano Castan fez o gol do Cruzeiro, logo na sequência, 7 minutinhos depois, o Benítez fez um belo gol, né? De rasteirinho ali no canto, sem chance pro Rafael, empatando o jogo pro América. Foi um clássico nivelado por baixo, com poucas oportunidades, muito sonolento e muito ruim. Foi o segundo gol em casa do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. É muito pouco, cara. A gente tá na 25ª rodada e o Cruzeiro só conseguiu fazer 2 gols no Mineirão. 2 gols. É nítido o porquê que essa equipe está na parte de baixo, não consegue se manter numa regularidade boa para estar mais tranquilo quanto a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, acho que vai permanecer. E o América, cara, é uma defesa muito frágil, né? Não tem segurança, não tem tranquilidade nessa defesa e acabou voltando com um empatezinho do Mineirão. Voltando assim, né? Vai voltar com Independência ali do lado com esse empatezinho do Mineirão. Não é ruim, mas também não é bom, né? Fica esse empate aí, esse gostinho um pouco amargo na boca das duas equipes. Também no domingo, mais um clássico, o Atletiba, né? Coritiba e Atlético Paranaense. O Coritiba venceu por 2-0. Foi o jogo mais improvável, acho que a vitória mais improvável dessa rodada. O Coritiba saiu na frente com o Vitor Luiz, um belo gol de falta do lateral esquerdo do Curitibano. E a Slimani fez os 2-0 no finalzinho, nos acréscimos do primeiro tempo. Foi um jogo não tão tranquilo, porque o Atlético teve algumas oportunidades, mas, cara, foram pouca criatividade do Furacão. Foi pouca criatividade do Furacão. Pouca movimentação, pouca efetividade. Eu gosto do jogo do Atlético pelos lados do campo. Quando é bem feito, o time consegue jogar muito bem e consegue colher muitos frutos com isso. Quando isso não acontece, se torna um chuveirinho na área sem resultado nenhum. E, cara, acho que, sei lá, uns 70% de chance do Atlético perder esse jogo. Porque fica um jogo pobre, né? E você levantando a bola para a área o tempo todo, você perde a qualidade de Vitor Bueno, de Canóbio, que conseguem fazer essa jogada em profundidade com maestria. Mas enfim, derrota merecida no Clássico por conta da falta de criatividade e movimentação que teve no time. E o Coritiba vence, mas eu acho que dificilmente vai conseguir sair da zona ingrata, até da lanterna do Campeonato Brasileiro. Fechando o domingo, tivemos a derrota do Palmeiras para o Bragantino por 2-1. O Bragantino que agora assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O empate do Grêmio com Fortaleza e a derrota, obviamente, a vitória em cima do Palmeiras, colocaram a equipe na vice-colocação do Campeonato Brasileiro. Vou falar isso quando estiver falando... não falei do Santos, no Soteldo, né? Cara, eu acho que é do jogo, tá? Eu acho que é uma provocação do jogo, e já tivemos inúmeras disso ao longo da nossa história do futebol brasileiro. Embaixadinha do Edilson Capetinha, várias dancinhas na época do Neymar, Jorge Henrique do Corinthians provocando palmeirenses e outros times, Valdívia fazendo chororô, enfim, chute na bandeirinha. Eu acho que isso, cara, é do futebol brasileiro. Vale ao árbitro intervir e punir aqueles que se descompassam, né, como foram os jogadores do Vasco, mas a reação dos jogadores do Vasco também é justa, também é digna, porque você está perdendo, você está numa zona ingrata do Campeonato Brasileiro e acho que se não for sair das vias de fato, não ter cenas lamentáveis de trocação de soco, de empurrão, de agressão, acho ok. A indignação, a cobrança dos jogadores do Vasco por respeito, eu acho que, cara, tá ali do jogo e o juiz tá ali para intervir, o juiz tá ali para avaliar quem deve tomar o vermelho, quem deve tomar o amarelo, quem deve sair do campo, quem deve permanecer. Entendeu? É o juiz que tem que fazer digamos, essa avaliação, não nós. Nós estamos aqui do ar-condicionado de casa, no sofá, estamos tranquilos, eles estão lá dentro de campo, eles estão com sangue fervente e eles que têm que decidir. Acho que, a punição pro Soteldo ok, foi um desrespeito, foi, mas enfim, é do jogo. Não gosto. Tá? Particularmente eu não gosto desses dribles e dessas provocações sem fundamento. Se fosse um drible do Soteldo indo pra linha de fundo, um chapéuzinho, pra secar a cara com o goleiro, um balãozinho, um drible, uma caneta, cara, eu seria o primeiro a bater palmas pro Soteldo. Mas foi uma coisa meio, sei lá, na minha visão, aí já tô julgando, mas na minha visão foi meio sem sentido essa provocação do Soteldo. Mas enfim,
Voltando agora, né, rebobinando a fita, o Bragantino vence o Palmeiras, e aí eu quero resumir esse jogo em 2 momentos. O primeiro tempo o Palmeiras conseguiu ser muito efetivo num contra-ataque puxado pelo John com assistência pro Endrick. Foi muito efetivo, o Palmeiras conseguiu fazer 1-0 com o garoto de 17 anos, né, com o Endrick. E aí começou a sobreviver a uma pressão um pouco mais, né, quente ali do Bragantino no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, a partir da metade para o final do primeiro tempo. No segundo tempo, as coisas ficaram um pouco mais mornas. O Bragantino era melhor, um pouco melhor do que o Palmeiras, mas estava muito morno. O Bragantino não conseguia ir para frente, não conseguia dominar o Palmeiras como foi na reta final do primeiro tempo. Só que aos 60 minutos, acontece um lance que eu concordo com o Abel Ferreira na entrevista coletiva que ele deu, né, no final do jogo, que o pênalti mudou a história do jogo. E não foi porque o pênalti foi mal marcado, porque estava impedido, enfim, não foi por causa disso. Foi porque realmente mudou a história do jogo. Porque a partir do pênalti e do gol de empate do Eduardo Sacha, o Bragantino começou a ir mais para cima. E a torcida cresceu, o estádio começou a pulsar, né, e isso conduziu o Bragantino para essa virada em cima do Palmeiras. Então eu queria destacar isso. Né, o pênalti, o gol de empate do Eduardo Sacha mudou a atmosfera do jogo a favor do Bragantino. Volto a repetir, o pênalti foi muito bem marcado, o Richard Rios estava com o braço muito aberto. Mas esse lance em específico, talvez se não acontecesse, talvez a gente estava falando de uma vitória do Palmeiras, que colocaria 4 pontos de vantagem apenas do Botafogo, né, que reduziria para 4 pontos. Mas enfim, agora o Bragantino está a 8 do Botafogo. Se eu não me engano, tá 8, se eu não me engano, o Palmeiras tá 9, uma coisa assim, ou a 10. Preciso confirmar isso com vocês depois. Mas enfim, o Palmeiras mereceu perder, tava com o time reserva também, é verdade, inclusive com muitos garotos. E foi um jogo ok do Bragantino, vai. Jogou o suficiente para vencer esse jogo. Assim como eu tive a sensação que. Quem que eu tava falando? Que no jogo que tava com o time de reserva, que o Fortaleza, né, contra o Grêmio, se tivesse com o time titular, venceria o Grêmio. Eu senti que se o Palmeiras estivesse com o time titular contra o Bragantino, tranquilamente sairia com a vitória. O Bragantino apresentou muitos espaços para a molecada do Palmeiras trabalhar essa bola. E eu acho que com os jogadores titulares, com mais qualidade e com mais casca, teriam aproveitado com mais efetividade. Finalizando a rodada, vamos falar de Botafogo e Goiás, e aí eu quero me estender um pouco mais para falar até mesmo da demissão do Bruno Lage, que na minha opinião não vejo sentido. Já adianto isso. O trabalho não é bom, o trabalho não está começando a entregar resultado, mas eu acho que a gente volta para aquela estaca de que o jogador brasileiro ele é muito acomodado, ele é muito tranquilo na sua posição de desgostar de algum técnico, de desgostar da maneira como o técnico treina e pedir para a direção mandar embora, e aí a direção vai lá e faz. Mas falando do jogo, né, o Bruno Lage errou de colocar o Tiquinho Soares no banco de reservas, e o próprio centroavante, quando entrou em campo, mostrou isso pro técnico. E eu acho justo ele ter começado no banco, porque tá voltando de lesão, até recobrar o seu ritmo de jogo, demora, e não estava vindo bem. Desde quando voltou, não estava marcando gols, nem dando assistências. Voltou a marcar, inclusive, nesse jogo contra o Goiás, evitando uma tragédia maior, né, que seria uma derrota para o Goiás em casa. Como eu falei, o Lucas Alter fez o primeiro gol do jogo. O Goiás estava vencendo até a entrada do Tiquinho Soares, que entrou e empatou a parada com um belo gol, mas eu não tinha notado que tinha desviado a bola do Tiquinho Soares no defensor do Goiás, e aí sim tomou o rumo do ângulo do Tadeu. Mas, cara, foi um jogo... como eu posso dizer? Eu esperava tropeços do Botafogo ao longo do caminho. Tá? Eu esperava que o Botafogo apresentasse algumas quedas de rendimento. Mas não uma queda tão abrupta no Campeonato Brasileiro. São 6 jogos sem vitória. Se eu não me engano, são 4 derrotas e 2 empates. É muito pouco para um time que é líder do campeonato, mas assim, como eu estava conversando com meu pai, que né, entende um pouco de futebol e está mais ligado ao futebol há um pouco mais tempo do que eu, a sorte do Botafogo, ao mesmo tempo azar, que a diferença dos pontos não está mudando tanto para o segundo colocado. Porém, o azar que eu quero dizer é que agora o Botafogo não tem só mais o Palmeiras. O Botafogo tem o Bragantino, que talvez não vai ter força para brigar até o final, mas tem o Grêmio e tem ainda o Palmeiras. E dependendo de como vai ser nessa rodada de Libertadores, o Palmeiras cair para o Boca Juniors,
eu acho que com a mudança de foco, talvez o destino do Campeonato Brasileiro também mude, né? Porque aí vai sobrar apenas esse título para a tropa do Abel Ferreira ser campeã, né, nesse ano de 2023. Então assim, cara, eu acho que o campeonato está em aberto, não só pelo Palmeiras e contra o Botafogo, mas eu acho que Grêmio e também o Bragantino vão começar a colocar um foguinho aí a mais. Desculpa o trocadilho, mas vão incendiar um pouco mais essa reta final. Faltam 13 rodadas. Eu sempre gosto de falar que quando faltam 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, a gente começa a ter uma decisão final ali de como vão ser as coisas até o encerramento da tabela. E eu estou sentindo que a gente vai ter coisas acontecendo aí interessantes e mudanças na tabela constantes até o final do Brasileirão. É isso, meus queridos. Eu agradeço quem ficou até aqui, até o final. Se inscreve, compartilha com os amigos e vamos aí para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.